Olá, está no ar o Brasil Hoje, boletim de notícias da TV Brasil Internacional para o exterior. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 10 de julho de 2014. Depois de 24 anos, a Argentina está de volta a uma final da Copa do Mundo. E o adversário vai ser o mesmo, a Alemanha, que levou o título em 1990. A diferença é que a reedição daquela final será aqui no Brasil, maior rival argentino no futebol mundial. Ontem, no Itaquerão, em São Paulo, a vitória da Argentina foi suada. Sem sair do 0-0 com a Holanda, nem com os 30 minutos de prorrogação, a Argentina só conseguiu passar à final nos pênaltis. Foi quando brilhou a estrela do goleiro Romero, que defendeu 2 cobranças e tornou-se o herói da partida, garantindo o placar de 4-2 para o time latino. Para ganhar o título e virar tricampeã mundial, a seleção portenha terá que bater a já tricampeã Alemanha. Mas é a rivalidade entre brasileiros e argentinos que esquenta o clima, principalmente porque foram justamente os alemães que tiraram o Brasil da final com a histórica e vergonhosa goleada de 7-1, motivo de muita piada e provocação argentina. Agora, com o aumento da tensão, a segurança no Rio de Janeiro vai ser reforçada para a final no Maracanã, às 4h de domingo. Já a seleção brasileira voltou aos treinos ontem na Granja Comari, região serrana do Rio de Janeiro. E sábado disputa o 3º lugar com a Holanda aqui em Brasília. O jogo será às 5h no estádio que leva o nome de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro de todos os tempos, Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, que entortava os adversários com dribles desconcertantes. Desde o início da Copa do Mundo, em 12 de junho, mais de 40 barra-bravas argentinos com histórico de violência em estádios de futebol foram impedidos de entrar no Brasil. Só essa semana, a Polícia Federal barrou 3 deles. No sábado, um líder barra-brava foi detido já dentro do estádio em Brasília. As forças de segurança do Brasil receberam das autoridades argentinas uma lista com mais de 2.000 nomes de torcedores argentinos que participam de facções violentas de torcidas de times de futebol. A maioria é barrada ainda na fronteira entre os 2 países. Mas nem só argentinos barra-bravas ou outros torcedores com histórico de violência em estádios foram impedidos de entrar no Brasil para a Copa. Até agora, mais de 260 estrangeiros já foram barrados pela Polícia Federal Brasileira. E os motivos são os mais variados. Vão de envolvimento com pedofilia até procurados pela Interpol por tráfico de drogas e outros crimes. O evento esportivo mais comentado nas redes sociais na história da internet é a maior goleada sofrida pela seleção brasileira em um século de Copas do Mundo. Foram 35 milhões de tweets, 10 milhões a mais do que a recordista até agora. A final do Campeonato de Futebol Americano disputada em fevereiro de 2004. A informação é do chefe do Departamento Digital da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, Matt Stone. Segundo ele, nem a soma dos comentários na internet sobre o Super Bowl e a festa do Oscar se iguala ao total de tweets que rendeu a goleada alemã para cima do Brasil. E mais, o jogo entre a Alemanha e o Brasil também foi recorde de audiência na história da televisão alemã. A média de televisores ligados na Alemanha durante a partida passou de 32 milhões de aparelhos. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, veio ao Brasil para a estreia da seleção do país na Copa. O jogo foi em Salvador contra Portugal, mas ela até aproveitou a viagem para fazer uma visita à presidenta Dilma Rousseff, em Brasília. Pois bem, como deu sorte, o time está na final. Merkel não só voltará ao Brasil para a decisão do título no Maracanã, como trará com ela o presidente alemão Joachim Gauck. Vamos ver se o presidente também é pé quente. Afinal, além dos recortes na internet e na audiência da televisão alemã, a seleção fez história com a goleada implacável sobre o Brasil. Passou a seleção brasileira em números de participação em finais de Copa ao chegar à 8ª decisão. E o atacante Klose já se tornou o maior artilheiro das Copas com 16 gols, um a mais do que o brasileiro Ronaldo.
Outras notícias você confere aqui na TV Brasil Internacional ao meio-dia, horário de Brasília, no Repórter Brasil e a qualquer momento em agenciabrasil.ebc.com.br. Até amanhã.